4 de agosto. Segure minha mão e ande alegremente ao meu lado ao longo do dia. Juntos podemos saborear os prazeres e enfrentar as dificuldades que surgirem. Fique atento a todas as coisas que preparei para você. A paisagem incrível, os recantos confortáveis para descansar e muito mais. Eu sou o seu guia e sua companhia constante. Conheço todos os passos da jornada à sua frente, daqui até o paraíso. Você não precisa optar entre ficar perto de mim e se manter no rumo certo. Como eu sou o caminho, ficar perto de mim é se manter no rumo certo. Quando você me traz seus pensamentos, guio-o cuidadosamente pela jornada do dia. Não se preocupe com o que há depois da curva. Apenas se concentre em aproveitar minha presença e acompanhar meu passo. Boa noite. Vamos respirar profundamente nesse momento, expirando o ar pelo nariz, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Vamos procurar entrar nessa frequência de luz, de amor, que Jesus nos traz junto dessa espiritualidade amiga, que nesse momento se encontra perto de nós, em nossos lares. Vamos nos deixar absorver por essa energia que vem do alto, liberando todas as tensões do nosso dia e tudo aquilo que nos impede de, nesse momento, estar aqui e agora, com a presença absoluta, aproveitando cada ensinamento que está por vir na leitura de hoje. Que cada célula do nosso corpo possa estar desperta nesse momento para o aprendizado. E que a gente leve toda essa luz para onde quer que a gente vá. Que todos os seres se beneficiem desse momento nosso. E com muita gratidão, iniciamos o nosso estudo de hoje. Louvado seja o teu nome, Mestre querido. Esteja conosco, agora e sempre. Amém. Amém, que lindo. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho? Lívia! Obrigada, Lívia. Bom, vamos lá. O capítulo 22, primeiro item, indissolubilidade do casamento. Capítulo 22, item 1. Vamos lá. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe? Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve uma mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra comete adultério, e que aquele que a esposa que um outro devolveu comete também o adultério. Mateus capítulo 19, o 3 até o 9. Não há de imutável senão o que vem de Deus.
Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é uma união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país e numa época é adultério no outro país ou no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países só o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso também o casamento civil, noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos e que eles fossem 2, em lugar de um a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição dos 2 seres, que o mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem a dos compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força separa-se por si mesmo, e o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornar criminosas. Dupla infelicidade que se evitara se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separeis o que Deus uniu. Isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Bom, a gente, né, já leu essa parte, né, mais de uma vez, e graças a Deus, né, a lei que é imutável é a de Deus, né, porque se a gente precisasse se basear, né, em nossas vidas de forma completa na lei dos homens, eu acho que essa é uma verdadeira bagunça, né, porque de tempos em tempos muda, vai de acordo com a cultura de cada país, a cultura até de cada estado mesmo. A gente vê o próprio Brasil, né? Que é esse país enorme. O que a gente fala no Sul é diferente do que se fala no Nordeste, e por aí vai, né? São diferentes culturas, não tem jeito, né? Então, ainda bem que a gente tem a lei natural divina, né? Que nos dá esse norte, né? É uma linha reta. E a lei dos homens, ela vai variando, né, conforme as culturas e os anos que vão passando, né? Já pensou se a gente seguisse a mesma lei da época de Jesus, da lei de Moisés? A gente não teria progredido em nada e até teria andado para trás, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, essas leis têm que ir mudando e se aprimorando, né? Muito antigamente, século XVII, XVIII, por aí, até no XIX, né? Um pouco também mais atrás, os casamentos eram basicamente um contrato, né?
Não que hoje em dia não seja um contrato, né? Casamento civil é um contrato. Mas hoje em dia, na maioria das vezes, eu acho que em grande parte das vezes, a gente casa por afinidade, casa por amor. Mas naquela época não era assim. Naquela época era a moça que tinha o maior dote, era a família que era mais nobre, mais importante naquele meio, e aí todo mundo cai em cima, né? Vamos casar, vamos arranjar, vamos juntar as famílias, manter a herança, né, numa mesma família, e era assim que funcionava. Então, deixava muito de lado, muito a desejar essa lei de amor, né, que Deus fala tanto. E conforme a gente vai evoluindo e vai caminhando, o resultado tem que ser essa lei de amor, né? Porque senão a gente ia ficar igual barata tonta, né? A gente ia simplesmente ficar de um lado para o outro e não chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que ter consciência de que toda lei, toda regra, né, tem que vir para uma melhora, né? E não para uma piora, não para um retrocesso, né? Muitas coisas vêm se falando hoje em dia, não vou entrar nesse mérito, acho que não tem necessidade disso, mas muitas coisas vêm se falando no meio político, no meio social e tal, que a gente pensa, putz, pô, vamos, né, vamos evoluir, vamos dar para frente, né, vamos, né, respirar novos ares, né, pensando em coisas que já aconteceram antes, né, e a partir do momento que a gente não estuda, né, que a gente não toma conhecimento do que foi feito na história, né, passada de um povo, de uma região, a gente tende a repetir, né, os mesmos erros. Então, a lei do homem, ela se molda, né, de acordo com os tempos, e ainda bem também por isso, né? A gente precisa se melhorar, a gente precisa evoluir, né? A gente tem tantas leis aí que hoje em dia auxiliam, né? Por exemplo, as mulheres, auxiliam pessoas deficientes fisicamente, enfim, várias coisas. E regras, né, que impõem comportamentos, né, para a gente não agredir de forma, né, não agredir a esse próximo, né, não ultrapassar o limite desse próximo. Então, elas são essenciais, sim, assim como a melhora delas também é essencial. E foi o que eu falei, a gente tem que andar para frente, né? A gente tem que procurar sempre melhorar, sempre incluir os grupos de minoria nessas regras o máximo possível, porque não adianta, né, a gente ser do grupo do privilegiado, não, isso daí é besteira, né? Sendo que aquele grupo tá, né, em desvantagem por causa de certa lei, enfim. Então, a gente sempre tem que pensar no outro, né? E adequar cada vez mais as leis civis, as leis materiais, né? Adequar cada vez mais a essa lei de amor do que Cristo deixou para a gente. Ainda estamos muito longe disso, mas muita coisa legal já acontece, muitas leis no dia a dia, né, são aprovadas em benefício, como eu falei, de pessoas, né, de minoria, enfim, né, que auxiliam na sociedade, e a gente só está no começo, né? Se a gente pensar o quanto a gente já trilhou, né, esse caminho, antigamente a gente jogava meia dúzia aos leões, né, e ria e achava o máximo aquilo, né? Hoje em dia a gente sabe que não é legal fazer isso, né? Então, a gente tem que ver que a gente está, assim, evoluindo, a gente está progredindo. Claro, não é uma coisa que vai acontecer na minha geração, nem na geração próxima, talvez nem na outra, mas vai mudando, vai se moldando. O amor não fazia antes parte do casamento, hoje em dia já faz. Então, as coisas, né, vão se melhorando de pouquinho em pouquinho. E o importante é saber que o nosso objetivo final é essa lei, né, de Deus, essa lei natural, essa lei imutável, né, essa lei que a gente pode, sei lá, sumir, mas a lei continua em vigor, né,
no planeta, no universo. Então, a gente tem que ter consciência disso, e consciência de que conforme a gente vai trilhando esse caminho, a gente tem que ir melhorando, né? E não regredindo. Então, as leis são importantes, né? Não é porque nós somos espíritas ou católicos evangélicos que a gente só deve seguir a lei divina. As leis civis são importantes, estão aí para isso, né? E é aquele negócio, né? Como é que nós vamos ser bons cristãos se antes não somos bons cidadãos, né? Então, em primeiro lugar, temos que ser bons cidadãos, temos que ser boas pessoas, para aí nós sermos bons cristãos, nós sermos bons, só bons, eu acho, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem esse olhar para o próximo, né? Independente do que a gente seja, a gente já está fazendo um bem para ele e, consequentemente, já está fazendo um bem para a gente também. Então, acho que era isso que eu queria falar. Perfeito, acho que a Lívia já falou tudo. No texto, eu grifei só uma parte assim. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Então, como a Lívia falou, antigamente se uniam só pelos laços da carne, viam essa questão financeira, por exemplo, e se uniam muitas vezes sem amor, né? E você vai perguntar para sua avó, para sua bisavó, se ela beijava na boca, ela nem beijava na boca, mas tinha muitos filhos. Não tinha essa questão. E hoje em dia, como a Lívia também falou e como está no texto, né? Tem a lei a lei humana, ela vai mudando, né? A lei de Deus, ela é imutável. E graças a Deus que ela vai mudando, porque a gente vai mudando. Todo dia a gente muda. Eu não sou a mesma Suzana do começo dessa reencarnação. E Deus quer que a gente fique bem, fique feliz, progrida, e não fique num casamento falido. Minha bisa se casou com 13 anos, olha isso, gente. Que coisa, que história. Que a gente fique num casamento falido, que a gente sofra, que a gente tenha agressões verbais, agressões físicas. Não, se não está dando certo, é até melhor ficar sozinha, né? Procurar a nossa felicidade. Deus quer o melhor para a gente. Então, tem aquela frase, né? Que Deus uniu, o homem não separa, e muita gente fica achando, mas aí Deus vai me castigar, ou então vou ferir as leis de Deus. Não, tudo, a gente não pode levar as coisas ao pé da letra, né? A gente tem que interpretar, e Deus quer o melhor para a gente. Alguém mais gostaria de falar? Nosso estudo é Suelen. Interessante, Suzana, você falar tudo isso, porque, assim, às vezes Deus nem uniu aquele casal, não, né? Tem isso também. E a gente coloca na conta de Deus. A gente responsabiliza o outro. Eu fiquei aqui pensando sobre esses aspectos, esses relatos, e até a experiência que a Lívia mencionou da avó dela, é algo muito chocante, né? Quando a gente fica sabendo dessas coisas, quando a gente vê novelas e filmes baseados em vidas reais, é extremamente assustador às vezes, né? Mas isso ainda acontece, ainda hoje, né? Talvez não em famílias que a gente conhece, mas aqui mesmo no Brasil isso ainda acontece em alguns recantos, em algumas cidades no interior, em outros países. Mas eu fiquei pensando aqui que, além dessa questão do casamento, por assim, busca de segurança, de dinheiro, né? De sobrevivência, a gente ainda hoje busca no casamento coisas
que talvez não seja essa sobrevivência material, mas por conta da fragilidade que a gente tem e que a gente ainda nutre essa fragilidade, seja consciente ou inconsciente, a gente busca ainda no outro algo que nos conforte, né? Às vezes a gente busca um casamento que dá para perceber que algo não vai dar certo ali, mas por a gente ter uma baixa autoestima tão grande, a gente busca esse contrato, né, para tentar ter uma certa segurança, seja por conta dessa fragilidade nossa, ou seja por conta de outras questões. Mas, assim, eu até gostaria, se a Lu quiser também, comentar alguma coisa, porque eu vi no status dela hoje, no Instagram, ela falando sobre essa questão de relacionamentos, e assim, teve cada perguntas e respostas da Luciana muito interessante. Eu estou vendo ela bem quietinha aí, mas eu acredito que ela tem algo bem legal para contribuir para a gente, porque eu vi hoje, um pouco antes da nossa reunião. Aí eu vi que ela não se manifestou para falar, mas eu acho que agora ela vai falar. Obrigada, tá, Lu? Muito bem. Essa questão de relacionamento, ela é bem complexa mesmo, né? E o texto, ele vem falando sobre isso, que Deus não criou o casamento, né? A gente não pode falar que Deus criou o casamento, mas essa liberdade, esse livre-arbítrio, essa união de duas pessoas, ela é muito mais profunda, né, do que a gente pode supor. Quem somos nós para julgar a vida dos outros, né? A gente não tem que julgar o casamento de ninguém, porque cada um sabe do seu próprio processo, cada um atrai para si aquele ensinamento, aquela evolução que está precisando, aquele aprendizado. Então, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E essas leis todas, essas leis humanas, elas também tentam nos colocar numa caixinha, né? É bom por um lado, porque traz ao mesmo tempo, interfere muito. Interferia mais, né? Hoje, interfere até menos. Eu mesma já me casei 2 vezes. E, assim, as escolhas que eu fiz me trouxeram até aqui agora. Então, tudo foi um aprendizado para mim. As pessoas com quem eu me encontrei, desencontrei nessa vida, elas serviram para o meu adiantamento moral. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. E o Espiritismo, com esse texto, ele traz exatamente esse outro ângulo da questão, né? Então, é sempre muito válido a gente estar falando sobre isso. E também para a gente pensar no julgamento que a gente faz na vida do outro. A gente não sabe do processo do outro, a gente não sabe de nada. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre isso, sim. Nós estamos evoluindo como seres e é uma responsabilidade nossa evoluir também nessa questão de observar os próprios processos, né? Nesse sentido. E esse texto eu estava lendo quando ele fala sobre o homem, a mulher que criou o macho e a fêmea. Muitos homossexuais se apropriam desse texto aqui, né? Também, que é uma crítica ao homossexualismo. Ela tem muitos vieses, né? Então a gente precisa estar sempre estudando mesmo para poder alcançar aí o máximo de sabedoria, né? De conhecimento. Mas é isso. Show. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar? Levanta o dedinho. Márcia, hoje tu não tá bloqueada, não. Sueli. Sueli quer falar também. Fala, Sueli.
Mais uma vez, eu vou dar o exemplo aqui do meu pai, né? Eu cresci ouvindo meu pai dizer que casar e morrer é uma vez só, e ele não acrescentava, não aceito devolução. Mas eu não concordava muito com isso, não, porque eu aceitei uma devolução, que a minha filha estava no relacionamento tóxico, e graças a Deus eu preferi ficar com a frase da minha avó, que ela dizia assim, antes só do que mal acompanhado. Então, cada caso é um caso, realmente a gente tem que pensar nisso. Para ficar num relacionamento que não vale a pena, não adianta nada. Perfeito, Sueli, maravilhosa. Quer falar, Márcia? Então, essa questão de relacionamento, né, da palavra de Deus falando do homem naquela época, e hoje também, que a gente ainda vive numa sociedade tão machista, que a mulher, muitas vezes, né, ela casa por amor e a convivência, quando desnuda aquele véu, né, do enamoramento, daquela coisa, e o homem se mostra como é realmente, que as pessoas falam, ah, fulano não sabia. Sim, gente, existem casos que realmente acontecem, né? Relacionamentos tóxicos e abusivos e dessa forma que o homem não se comporta, acha que é dono, pode fazer o que quer e maltrata. E a mulher muitas vezes fica atrelada a isso porque não tem o apoio da família, né, Sueli, no caso, né? Você deu apoio à sua filha. Tem famílias que não dão apoio nenhum. E a mulher, ela fica dentro daquele relacionamento abusivo, ela não tem condições financeiras de se manter e sofre muitas vezes, né? Ocorre pior. E também a gente tem que ver que essa coisa que a Luciana falou de não julgar, isso é muito importante, porque nós não sabemos os meandros dessa relação, por causa dos nossos antepassados espirituais. Muito embora a nossa encarnação, né, 70% ocorre por nossa conta, por acréscimo de misericórdia divina, 30% são trilhados, né, são linhas mestras feitas no plano encarnatório, e 70% da nossa conta. A gente tem ainda a opção, né, de ter o discernimento, de saber, de alguém ou alguma coisa nos orientar para as nossas escolhas, né? E a gente, sim, não precisa viver um relacionamento abusivo, a gente sabe disso porque somos cristãos e aquela coisa toda, né? Que a gente entra naquela hipocrisia farisaica de tempos atrás, né? Por causa de uma religião, porque você é cristão, você tem que aturar o marido por causa dos seus antepassados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do magnetismo que te atraiu para aquela pessoa, da responsabilidade de existências anteriores. É esse foco que eu estou trazendo, né? Porque também, gente, senão a gente entra no relacionamento e não dura nada, né? E fica trocando de parceiro, ainda mais as pessoas que têm uma possibilidade financeira trocam como trocam de roupa. Eu não estou julgando, eu estou só analisando, tentando analisar a situação, que tem várias formas de analisar, de ver, e que a gente não pode se engessar somente em uma delas, né? Ah, porque é certo isso, é errado aquilo, não. A gente tem que somente analisar, observar, e sempre que a gente estiver em dúvida, ou cuidar dos nossos filhos, ou das nossas amigas, ou até mesmo usar nossas redes sociais para divulgar, para esclarecer, né, as nossas escolhas, né, ou as nossas metas, o que a gente quer, né? Então, assim, 70% corre por nossa conta, mas a gente não pode engessar nunca essa ideia, porque existem muitas coisas dentro, né, disso tudo. E eu falei só porque eu ouvi tantos relatos, né? Hoje em dia também tem, o que mais tem também, gente, será que dá tempo de eu falar? É relacionamento com interesse, né? Tem mulheres que se propõem, né, assim, a cuidar do próprio corpo para conseguir um casamento, vamos dizer assim, né? Um casamento rico, né? Ficar bem bonita para poder conseguir um casamento rico, aquela coisa toda, que acha que isso é felicidade. Entendeu? Existe, e não deixa de ser. E homens também que sabem que estão comprando a mulher, né? Estão comprando que ela é um troféu.
Então, não mudou muito, porque a nossa evolução ela é lenta. A evolução nossa moral, espiritual, ela é lenta, ela não dá saltos. Né? Ela dá saltos, sim, quando a pessoa quer muito com aquele aguilhão do sofrimento. Fora disso, ela é lenta, porque a gente se acomoda. Né? Então, assim, foi muito legal. Agora eu vou... Muito Tá. bom o nosso tema de hoje, mas eu vou chamar a Nani, que o nosso tempo está bem apertadinho. Nani, você cantou uma musiquinha pra gente? Vem, Nani! É realmente bem movimentado esse tema, né? Sempre que ele sai tem muita coisa a dizer, né? E é muito bom. A gente ouve sempre falar que toda forma de amor vale a pena, mas a gente precisa saber qual forma de amor que a gente está ingressando, que a gente está aceitando. Nem toda forma de amor vale a pena. É um leque muito amplo, mas a gente precisa sempre se apoiar no amor de Deus, sempre tê-lo como base. Eu acho que como a gente tem base, quando a gente tem base nesse tipo de amor, a gente pode fazer melhores escolhas. Claro que a gente ainda vai errar muito, né? A gente tem muitos encontros e desencontros, mas a gente precisa partir do princípio que a gente não precisa ser infeliz, que nós temos a obrigação, nós nascemos para sermos felizes, que a gente busque sempre esse amor, que a gente abra em nós espaço para esse amor de Deus, e por isso nós agradecemos por essa reunião e por todos os relatos. Pedimos a eles para nos auxiliarem na nossa caminhada, para que façamos boas escolhas e para que estejamos sempre ligados a eles. Agradecendo também a espiritualidade por fluidificar as nossas águas. Obrigada, Senhor. Para ter de volta o que se perdeu, eu abro espaço para Deus ouvir sua voz e obedecer para viver o que Ele me prometeu. Eu quero os caminhos mais altos que os meus. Vou abrir espaço para Deus. Quando a dor e o medo tentam me parar, o meu Deus me ensina que é sempre melhor confiar. Abro para Deus a porta do meu coração, o que é impossível, confio em tuas mãos, para viver o sonho que um dia morreu, eu abro espaço para Deus. E que abramos esse espaço para Deus e para tudo de bom que com Ele vier. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Safira nunca tira foto. Vamos tirar, filha? Hein? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Tchau. Amanhã. Até amanhã, se Deus Daqui a quiser. pouco, até daqui a pouco. Quem é do Neto, até daqui a pouco.